Uma vez? Agora está na hora de estudar a palavra de Deus. Já pensou? Eu estava pensando quando eu coloquei essa, eu pensei, agora é a hora ou agora está na hora? O que está certo? Ninguém sabe, não é? Mas está na hora mesmo. Abre as suas Bíblias em Gálatas. Gálatas capítulo 6. E vamos ficar em pé. E vamos ler versos 6 a 29. E está boa de voz, irmão? Cláudio Van? Sim. Então vai ler para nós. Nós estamos estudando sobre a verdadeira fé antes da lei. Tá? Gálatas 3, versos 6 a 29. Se não achou, tem aqui, então pode seguir quando o irmão Cláudio Vaz está lendo. Pode ler, irmão. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz: e as descendências, como falado de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isso, que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma para abolir a promessa, porque se a esperança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Conforme a promessa e não conforme a lei. É maravilhoso o livro de Gálatas. E já estamos várias semanas nesse livro.
E não desespera não, vai ser várias semanas ainda, porque tem muito para aprender aqui. Mas vamos orar que Deus vai nos orientar e guiar no estudo de hoje. Oremos. Precioso Pai, nos te agradecemos que o Senhor deu a tua preciosa palavra para nós, que podemos confiar nela e também nas promessas que o Senhor nos deu, e especificamente as promessas que nos deu através do Abraão. Pai, é maravilhoso saber que 430 anos antes da lei, o irmão, ou seja, o Senhor já prometeu o Redentor através do irmão Abraão. Pai, abençoe nosso estudo, nossa pregação hoje à noite. E se tiver alguém que ainda não tem aquela certeza de ter a salvação em Cristo Jesus, que possa realmente sentir a vontade de se entregar totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar-se. Tem muitos crentes no mundo. Todo mundo tem crença. Não existe nenhuma pessoa incrédula. Não tem. Todo mundo é crente. Mas crente no quê? Tem alguns que são crentes no ateísmo, que não existe Deus. Tem outros que são crentes no gnosticismo, que acreditam que tem Deus, mas ele colocou tudo para rodar e tudo, agora ele não importa com o homem mais. Tem os outros que acreditam, ou seja, são crentes que sua igreja pode salvar a sua alma. Os outros são crentes que pensam que podem se salvar por suas boas obras. Todo mundo é crente. Não existe nenhuma pessoa que é incrédula. Mas o problema é que é crente no quê? É um crente na igreja. Eu falei com uma pessoa nesses dias, convidado para a igreja e tudo, e a pessoa falou que, não, mas eu sou 30 anos de tal e tal igreja. Ele está crente em quê? Na igreja. Mas a igreja pode te salvar? Se esperar na igreja Batista Esperança para sua salvação, você está perdido. Vai para o inferno mesmo assim. Mesmo que ensinamos e queremos sempre ensinar o que a Bíblia ensina, a sua crença deve ser baseada em Deus, na maneira que Abraão creu. Ele creu nas promessas do Senhor. Porque você deve crer em Deus como Abraão creu. Gálatas mostra que a salvação verdadeira é pela fé e não pela lei. De jeito nenhum. Tem igreja que ensina que tem de aceitar Cristo, mas tem de obedecer a lei também. Quantos acham que os 10 mandamentos são bons? São excelentes. A maioria dos países que têm liberdade basearam as suas leis nos 10 mandamentos. Não matarás e tudo. Quantas pessoas podem decorar agora, sem nenhum erro, os 10 mandamentos? Pastor Robson, pode? Eu não também, eu não dou conta. Até eu escrevi mais tarde as minhas anotações, eu podia fazer de conta que eu estou falando tudo de cor, mas estou aqui. Está escrito aqui. Mas tem muita gente que fala que, não, eu vou para o céu obedecendo os mandamentos. Eu já ouvi que tem 400 e tantos mandamentos no Velho Testamento. Essa semana eu estava estudando e eu vi que tem 600 e tantos mandamentos. Mas depende como é que você vai contar, porque vamos supor, o mandamento está em Êxodo, também Levítico, vai ser um mandamento só, vai contar os dois como 2 vezes e tudo. Então, quais mandamentos? Vamos ver o que Paulo escreveu sobre o assunto da salvação pela fé de Abraão.
Você deve crer em Deus como Abraão creu. Romanos 4, versos 3 a 5. O meu olho pegou 5 primeiro. Então, pois, quem diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Pensa bem comigo hoje à noite. Quantas pessoas são empregados? Tem emprego. Tudo bem. No final do mês, o seu patrão, ele fala com você, eu vou te dar uma doação. Eu estou doando dinheiro para você. Eu espero que você vai ter gratidão pelo dinheiro que eu estou doando. O que você falaria? Seu patrão, eu trabalhei para esse dinheiro, não está me dando nada. Está me pagando segundo o que combinamos. Essa é ganhar pelo trabalho. Mas a graça eu ganho sendo imputada a justiça para mim. Eu peguei no dicionário, imputar algo a uma pessoa significa pôr esse algo em sua conta, ou seja, acreditar, ou contá-la entre as coisas que lhe pertencem, ser-lhe creditado, ou que lhe é imputado, passa a ser legalmente seu. Imputado. E a graça de Deus, a salvação foi imputado para nós. Mas quer dizer que ninguém pagou? Alguém pagou. O Senhor Jesus Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. Para colocar a justiça dele em cima de você. Pensa assim, é uma ilustração muito rústica, mas pensa bem. Tem aqui o Senhor Jesus Cristo. Tinha pecado nele? Tinha não? Não, de jeito nenhum. Tem nós aqui, individualmente. Tem pecado em nós? E como? Nós somos totalmente pecaminosos, ou seja, pecadores. Tá bom. Quando Cristo morreu na cruz, o preço do nosso pecado era a morte. Então, ele morreu, o eterno Filho de Deus morreu no nosso lugar. Ele recebeu todo o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro, para que quem arrepende-se do seu pecado e coloca a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, recebe toda a justiça de Deus. E é assim que Deus olha para a gente, ele não está vendo o nosso estado pecaminoso. Ele está vendo o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus purifica a gente de todo pecado. Esse é o negócio que ele fez para nós. E é pela graça que ele fez. O Salmos 32, versos 1 e 2 fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Mas é bem-aventurado só. Pastor João estava falando com o pastor Adilô ontem, e eu conto essa história. Pastor João de Brasília estava no último semana da sua vida, podia dizer nas últimas horas, e o diretor da nossa missão estava lá fazendo visita e tinha que trocar a cama e tudo. Então o diretor da nossa missão segurou o pastor João em pé, como abraçando, que ele não dava conta de ficar em pé. E o pastor João, os lábios estavam pertinho aqui, e ele falou com ele baixinho, falou: você tem ciúmes de mim, não é? E porque agora eu vou para o céu. Olha, o irmão, eu vou falar, não leva mal não, irmão Ângelo, mas meu irmão Ângelo perdeu um amigo lá em Marilândia, no seminário. E ele falou: meu amigo morreu. E eu
desconcordei com o irmão. Não desconcordei? Falei, não morreu! Ué, que foi então? Ele foi promovido. Ele tinha Cristo. Ele tem Cristo. Agora está com Cristo. A morte não é uma coisa que assusta a gente. Não deve assustar. Tendo Cristo como Salvador, a morte, mesmo que eu não quero morrer, não. Só a ideia de ser colocado no caixão, fechando aquela coisa pertinho do meu rosto, me dá ansiedade. Eu não gosto de lugar apertado. Fala, pastor Bill, mas estará morto. Mas mesmo assim, só pensar assim, dá uma gastura que não dá. Mas eu quero arrebatamento, eu quero estar com o Senhor. Mas, um dia, o arrebatamento, a morte vai encontrar conosco. Ou nós vamos encontrar com ele, ou com ela. Você está pronto? Você tem a fé do irmão Abraão? A fé que realmente salva. Romanos 5:1 fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu fico muito satisfeito que escolhemos o nome dessa igreja, Igreja Batista Esperança, porque nós temos esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É notável que os judeus ensinaram que Abraão era salvo pela fé. Escuta o que a Mishita fala. Mishita em Yakut Siminoli, página 1, folha 69, faz essa afirmação. É evidente que Abraão não podia obter uma herança neste mundo ou no mundo vindouro, mas pela... Meus amados, são judeus falando isso. Abraão foi salvo pela fé nas promessas do Senhor Jesus Cristo e não pela lei. Ele podia ser salvo pela lei? Pela lei? Não, porque a lei foi 430 anos depois. E a mesma coisa, você pode ser salvo pela lei? Não. Por quê? Nós somos salvos pela promessa. Sabei, pois, que os que são da fé são de Abraão. Verso 7 de Gálatas 3. Ora, tenho a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Já pensou? A nação dos Estados Unidos que não existia na época. A nação do Brasil que não existia na época. A nação de Argentina, de Alemanha, Inglaterra, Itália, não existia. Itália sim. Roma, não é? Mas os outros não existiam. E tudo. E a salvação foi providenciada pelo Senhor Jesus Cristo na pessoa do crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Deixa-me ler a lei. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para si imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não em ti encurvarás a ele, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam
e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quantas pessoas hoje não levantam a mão, não, mas falou, oh meu Deus, pelo menos uma vez hoje à toa? Está tomando o nome de Deus em vão, meu? O desobedeceu um mandamento da lei. Quem desobedece um mandamento da lei está culpado de tudo. Quer ser salvo pela lei? Eu não. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu não darei conta para citar tudo isto. Eu não darei conta de salvar a minha alma obedecendo os teus mandamentos também. É sério, é pela graça. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Deuteronômio 21, verso 23, fala isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem foi confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Pela fé do crente, Abraão. Terceiro, você deve crer como Abraão, porque as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Primeiro foi, você deve crer em Deus como Abraão creu, porque é assim que você recebe a justiça de Deus. Segundo é, você deve crer como Abraão, porque assim vocês são os filhos de Abraão. E agora, você deve crer como Abraão, porque as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falamos de muitos, mas como de um só. E a tua descendência, que é Cristo. Agora, segura a sua mão em Gálatas e vai para Mateus, capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmado, voltando para Gálatas, capítulo 3, verso 17, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430, eu falei errado, falei 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Bom, tem um sistema de lei hoje que sempre existe, vamos supor, não tem lei contra alguma coisa, eu não vejo alguma coisa agora, e eu faço aquela coisa, vamos supor que a lei agora é que eu posso possuir sem pagar nada 50 alqueires de chão, mas o ano que vem eles passam outra lei que fala que não pode possuir mais do que um alqueire. Então, eles vêm para tirar os 50 de mim? Não, porque quando eu possuí os 50,
não era contra a lei. Agora eles fizeram lei e não pode ser, que chama retroativo. Então, aqui, a lei não pode anular a promessa que Deus fez para Abraão. E graças a Deus por isso. A fé para todos que creem na promessa de Deus realizada em Jesus Cristo serão salvos. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. É bom demais. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se gloriar. Oh, mas é bom demais. O céu não é para o rico, nem é para o pobre. É pela graça que Cristo pagou tudo. Quarto, você deve crer como Abraão creu, mas pensando assim, para que é a lei? Porque eu preciso da lei se tudo é pela graça. Eu posso fazer tudo conforme a minha vontade. Pode ser uma que chama anarquista, de anarquia, não é? Sem lei. E tudo posso? Não. Por que tem a lei? Foi ordenado por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posto pelos anjos na mão de um medianeiro, seja Moisés. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Lembra que João 10, verso 30, fala o quê? Eu e meu Pai somos um. O pessoal do Testemunho de Jeová não gosta de jeito nenhum. A eles levam a gente para João 17, fala, não, é como o Senhor, Jesus orou, que eles sejam um como nós também somos um. Mas você está falando de grupo aqui, é identificação do Senhor Jesus Cristo diretamente com Deus Pai. Paulo explica, logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dado uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas o fato que não é possível. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Qual lei te dá um galardão por obedecer? Tem. As leis só dão punição por desobedecer, é verdade ou não? A lei não dá conta de beneficiar uma pessoa por obedecer. Pelo menos na minha carteira de habilitação, eu só recebo aquela folhinha, eu brinco que eu pago caixa postal só para receber multas. Mas eu recebo a multa e eu nunca recebi um pedaço de papel falando, você não recebeu multa este ano, então estamos dando você $3.000. Nunca recebi, nem 3 centavos. Ué, a lei é para punir, não é para salvar ou gratificar. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Eu dou louvores a Deus que eu nasci em 1947. 1947 anos depois que Cristo morreu por mim na cruz. Porque era fácil entender que Cristo morreu por nosso pecado, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Eu achei esse termo aio interessante. Durante a época romana e também grega, antes
Mas era comum de ter um tipo de babá. Mas o babá não foi só para trocar fralda, não. O babá foi até para dar proteção para a criança. A criança não saía de casa sem aquele aio, sem aquele tutor. O tutor ensinava a criança, o tutor, quando era uma coisa que ele tinha de levar para a criança estudar numa escola da sinagoga e tudo, ele que levou, ele que tratou a criança, ele que disciplinava a criança. É o tutor, é o aio. E aqui, aio para nós é a lei, que mostra que nós somos bonzinhos, não é? Não, que somos horríveis pecadores. Você deve crer como Abraão creu, mas para que serve a lei? A Bíblia mostra que a resposta tem 6 partes, e vamos ver essas. A lei foi adicionada por causa das transgressões, quer dizer, para dar ao pecado o caráter de transgressão. Olha, o pecado não é um errinho, não é uma coisinha errada que eu fiz, não. O pecado é uma transgressão contra a vontade de Deus. Quando eu peco, eu estou ofendendo Deus. E quando a gente encara o fato, a gente peca menos. Porque eu não quero que Deus fique zangado comigo, não. Eu quero que Ele me obedece. Onde tinha pecado antes da época de Moisés, mas na ausência da lei, seus pecados não eram postos para sua conta. A Bíblia mostra assim também, em Romanos 5,3, a lei deu ao pecado o caráter de transgressão, e assim a culpabilidade pessoal. Romanos 7,8 fala: a lei provocou os homens, ou ensina que a lei provocou os homens a pecar mais por causa da natureza pecaminosa do homem. Abre a sua Bíblia em Romanos 7 e vamos ler versos 11 a 13. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque pelo bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Meus amados, eu já usei essa ilustração muitas vezes, mas quantas pessoas têm cachorro? Eu tenho. Marcos, quanto tempo demorou para você ensinar seu cachorro a latir? Não demorou muito tempo, ela já latiu. Não precisava de ensinar, não é? Por quê? Ela já veio de berço. É cachorro. Já pensou se seu cachorro um dia saiu, em vez de latir, fala... Eu acho que você ia assustar um pouco, não ia? Porque não é natural. Não é natural para mim fazer o bem, sabia disso? É natural para mim fazer o mal. Como o pastor ensinou na escola dominical. Gente, está perdendo a bênção se não chegar na escola dominical, viu? Mas como ele ensinou aqui, hoje, para alegrar-se com os outros que são alegres é fácil. Perdão, para ficar triste, para chorar com os que choram é fácil. É natureza nossa, é fácil para a gente chorar, não é? Mas quando alguém está alegre porque foi promovido no emprego, é fácil ficar alegre? Porque não foi ele. Não é assim? O pastor, eu vou confessar, tá? Nós temos um bom grupo hoje à noite. Eu acho que é 23 pessoas mais ou menos. É um bom grupo. Eu quero 123, para ser bem honesto.
Mas vamos supor, temos 23 agora, e eu ouço de um amigo meu que tem uma igreja do mesmo tamanho nosso, e hoje ele tem 300 pessoas presentes. Eu vou ficar alegre? Vou ficar emburrado. Que eu quero estar bem, tá? Mas é normal. Esse é o normal. Mas a lei espiritual não é normal. É sobrenatural. A Bíblia mostra. A lei provou, sem dúvida e sem exceção, a natureza e a prática pecaminosa do homem. Meus amados, somos pecadores e a lei mostra isso claramente. A lei era o que ocupava o intervalo até que viesse a posteridade, que é o Senhor Jesus Cristo. E tem muita gente que fica pensando, quando que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para nós? Eu penso também, será que é hoje? Mas já pensou? Por que o Senhor demorou 430 anos para chegar a primeira vez? Sabe por quê? Eu posso te dizer por quê. Quer saber? Porque Deus quis. Pronto. É simplesmente assim. A lei era o que ocupava o intervalo. A lei manteve o homem fechado sem nenhum jeito de se salvar, senão pela fé no Senhor Jesus Cristo. A lei é para isso. A lei é para mostrar para a gente que a gente não presta para nada. Muito menos para a salvação em Cristo Jesus. A lei era para os judeus o que o professor era numa casa grega, um mestre de crianças. A lei manteve a sua função até o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para sacrificar-se em nosso lugar na cruz. De maneira que a lei nos serviu de aio, o professor, o tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aí, não tem outra explicação. Cristo veio então, o crente não é mais debaixo do professor e assim da lei também. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a pessoa que realmente tem Cristo é sem lei? Pode fazer o seu jeito, a sua vontade? Tem pessoas que pensam assim. Pastor, em Romanos 3:9, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. O quê? Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, estamos sem lei? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Segundo Coríntios 5, versos 15 e 17. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos crentes que eu conheço, que só para ver eles andando na rua e tudo, você nunca ia imaginar em 10 mil anos que são crentes do Senhor Jesus Cristo. Você pensaria que são filhos do diabo mesmo. E sabe a coisa mais triste? É muito provável que são mesmo. Porque a vida muda quando temos Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. 430 anos antes da lei de Moisés. Então a pergunta é o seguinte: você tem a fé de Abraão? Você já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Sua vida mudou? Ou ainda está na mesma porcaria? Você
confia no verdadeiro Deus como Abraão creu. Você que sabe, e tem mais uma pessoa que sabe quem é? O próprio Deus. Vamos orar e certifique sua salvação. E se tiver Cristo, e tem certeza que tem Cristo, certifique que sua vida está mostrando o Pai. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Oramos que o Senhor possa realmente continuar a mensagem em cada um dos nossos corações. Abençoe nosso regresso para as nossas casas. Que possamos ter uma boa semana. Que quinta-feira o Senhor possa nos reunir novamente para ouvir mais da Tua palavra e receber as Tuas instruções para que possamos honrar o Senhor melhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Até quinta-feira, 19h30. Amém?